Nosso analista internacional, Lorival Santana, já está conosco no CNN Prime Time. Lorival, muito boa noite a você. Boa noite. Donald Trump recuou, mas autoridades europeias disseram à CNN que essas ameaças contra a Groenlândia e a Europa mudaram as relações transatlânticas para sempre. E a revista The Economist, inclusive, escreve que os aliados dos Estados Unidos devem se preparar para um mundo sem a OTAN, em uma capa também icônica, né, de Donald Trump, como se fosse um viking antigo montando um urso polar, algo desse tipo. Né? Me lembrou também o Putin, né? É verdade. Em Moscou circulam aquela imagens, montagens do Putin sem camisa e cavalgando um urso. Tem uma variação dele cavalgando um cavalo selvagem e tal, né? Mas olha, no dia 2 de setembro de 1987, o Donald Trump pagou $100 mil por cada página que ele publicou, páginas inteiras no New York Times, Washington Post e Boston Globe, nas quais ele dizia que os Estados Unidos deveriam deixar de lado esses aliados da OTAN que só se aproveitavam dos Estados Unidos. E o Trump tinha acabado de voltar de sua primeira viagem a Moscou. E essas páginas tinham os talking points do Kremlin, da KGB, né, tentando então gerar essa fratura. De modo que desde 1987 o Trump pensa isso. Ele tinha ido nessa viagem a convite da agência de turismo soviética, que nada mais era do que controlada pela própria KGB, e voltou maravilhado com a União Soviética. Bom, ele consistentemente ao longo dessas décadas fez essas críticas à OTAN. De maneira que quando ele diz, no discurso, como disse ontem em Davos, que ele quer reforçar a OTAN, que ele gosta da OTAN, assim como disse que adora a Europa, na verdade ele está falando de uma certa OTAN, de uma certa Europa, aquela que ele deseja, e não exatamente aquela que os europeus e os outros integrantes da OTAN desejam, certo? É preciso entender. Ou que construíram ao longo do tempo também. Que construíram desde os anos 40. Então, a confiança é a base de uma aliança militar. Por quê? Porque o que a aliança diz no seu artigo 5º é que se um país for atacado, os outros países virão em sua defesa. Isso significa os pais e as mães enviarem os seus filhos para potencialmente morrerem por um outro país. Então, isso é uma amálgama de confiança, de destino comum, que precisa ser cultivado cotidianamente. E o artigo 5º que eu acabei de citar só foi usado uma vez em favor dos Estados Unidos, quando eles decidiram invadir o Afeganistão, e eu sempre repito esse dado. Mais dinamarqueses per capita morreram na guerra do Afeganistão em defesa dos Estados Unidos do que soldados americanos. Então, há muito tempo que a Europa, já desde o primeiro governo de Trump, em 2017, na Economist, que você citou, o Emmanuel Macron deu uma entrevista em que ele falava que a Europa tinha que desenvolver seu próprio sistema de defesa, né, independente dos Estados Unidos. E isso é uma realidade mais forte do que nunca. Então, independentemente de como Trump está conduzindo essa crise da Groenlândia e olhando para a questão da Ucrânia, que, aliás, preparou os europeus para este momento, na verdade, uma vez que os Estados Unidos tiveram um papel claudicante, quer dizer, o Biden teve um engajamento e tal, mas quando veio Donald Trump, os europeus já se sentiram sozinhos também em relação à Rússia. E agora é um momento mais crítico ainda, porque, como disse a Ursula von der Leyen, os europeus, a OTAN, precisa ser firme, mandar uma mensagem clara, não se deixar intimidar contra quem? Contra os Estados Unidos mesmo. É isso, para ver como o tabuleiro está, de fato, com peças em posições completamente diferentes do que estavam um terremoto. há pouco tempo. Exato.